a visão que você tem de si mesmo. Nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos depende muito daquilo de que como nós nos vemos. E se você se ver de uma maneira pequena, medíocre, cabisbaixo, você andará assim. E por incrível que pareça, se você se ver assim, as pessoas também passam a te ver assim também. Porque por aquilo como nós nos vemos, nós acabamos atraindo para nós essa visão que nós temos, e nós nos portamos da maneira que nós nos vimos. Não sei se os irmãos estão entendendo. E nós acabamos nos colocamos ou nos portamos da maneira assim como nós vimos. Jó disse uma coisa bem interessante: aquilo que eu temia era o que me sobreveio. E às vezes nós temos certos temor na vida que nós acabamos colocando, trazendo aquilo que nós tememos para a nossa própria vida. E eu lembrei de algo que no reino animal também existe muito esse tipo de coisas. Da forma como o animal se vê, é a forma como ele age. E nós temos o costume de dizer isso, a ciência também diz isso, que o leão, ele é o rei da selva, não é assim? Nós não ouvimos desde criança que o leão é o que domina sobre a selva. Mas eu estive pesquisando, né, e observei que o elefante, ele deveria dominar, porque eu fiz a tua pesquisa e escrevi aqui, né, que o peso do elefante, a gente vai entrar na mensagem, isso aqui para os irmãos entenderem da visão. O peso do elefante, ele fica entre 4 a 6 toneladas. Olha só o tamanho da criatura. O comprimento dele é de 5,5 a 6,5, 6 metros e meio de comprimento a 5 metros e meio ou menor. E tem uma altura de mais ou menos 2,7 metros a 3,20 metros. E eles vivem uma base de 60 a 70 anos e eles são herbívoros, quer dizer, eles comem erva, frutas e raízes, e comem uma base de 70 a 150 quilos de alimento por dia. Olha o tamanho dessa criatura. Ele deveria dominar a selva, não deveria? Um bicho com mais ou menos 6 toneladas, 5 a 6 metros, é mais ou menos o tamanho dessa pequena congregação aqui, de comprimento, e tem de 2,700 a 3,20 a 3,2 metros de altura. Muito alto, muito grande, muito forte, muito poderoso. Mas por outro lado nós temos um bicho menor, que se chama rei da selva, que é o leão, que tem um peso aproximadamente de 130 kg, de 130 a 190 kg, que tem um comprimento de 1,70 m a 2,5 m, que vive numa base que tem uma altura de 1,20 m, que vive mais ou menos entre 10 a 14 anos, é carnívoro e tem uma velocidade de 80 km num espaço curto. Quer dizer, ele corre a 80 km por hora, mas num espaço curto. Se você fizer uma comparação entre esses dois bichos, e nós vemos a diferença entre ele, um leão na frente de um elefante, ele se torna muito pequeno, ele tem mais do que o dobro do seu peso, muito mais do que o dobro. Ele pesa 10 vezes ou 20 vezes maior do que um leão, um elefante. O comprimento dele chega a ser de 2 vezes ou 3 vezes maior, o do elefante maior do que o leão. A sua altura é 3 vezes maior e ele vive muito mais. Mas o interessante disso tudo é a visão que cada um tem. Porque o leão, quando ele está na selva, por que ele se torna mais bravo? É a forma como ele vê as coisas, porque ele consegue olhar para os outros animais e ele não vê agressividade para si, mas ele olha para os outros animais e ele vê que todos os animais para ele é como se fosse comida. Olha só a visão do leão. Ele consegue olhar para um elefante e ele vê, ali está um prato de comida, e ele ataca, mata e come. Mas a visão do elefante é diferente da visão do leão. Quando ele olha para um leão e ele vê aquele bicho, ele pensa: deu ruim para mim, porque eu sou comida e ele é o comedor.
A visão dos dois são completamente diferentes. Por mais que ele tenha mais força, por mais que ele tenha, ele come mais, ele é maior do que o leão, ele tem toda a característica para dominar, mas ele não sabe disso, porque a sua visão é como fracasso, e a visão do leão é como se fosse um dominante. Então, irmão, assim como nós vemos a nossa vida, é o que determina o que nós vamos ser. Nós vemos exemplo aqui de Jeremias, que Deus fez uma pergunta para ele: o que vê? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse Deus: viu bem, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. Aí há uma pergunta: como você se vê nessa terra? Você se vê como uma pessoa derrotada? Você se vê como um crente de fato? Você se vê como uma pessoa que vai conquistar, que vai dominar? Você se vê como um grande diante de Deus? Qual é a sua visão de si mesmo como crente? Você se vê uma pessoa de oração? Você se vê uma pessoa que é leitor da palavra de Deus? Tu se vê como uma pessoa que se consagra a Deus? Ou você olha para você e vê aquele crente medíocre, fracassado, derrotado, agoniado, atribulado e derrotado pela vida? Como você tem olhado para a sua própria vida? O que você tem determinado para você, para que você possa ter uma visão mais excelente para a sua vida? E dependendo como você vê, irmão, é a forma que você anda. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e principalmente os crentes. E sabe qual geralmente é o teor da conversa? Dinheiro, sexo, casamento. Não há outra pergunta no meio do povo a não ser essas três qualidades. Quando eu falo de casamento, eu estou falando de todo relacionamento. É o que mais as pessoas reclamam. Quando eu falo de dinheiro, eu estou falando de emprego, porque a maior luta de um crente hoje em dia é o emprego. Diácono Lucas. A maior luta do crente hoje em dia é o casamento. Parece que as pessoas casam para viver atribulado, não tem a visão do reino e casam-se para viver atribulado e vivem em questionamentos, em perguntas, em fracasso. É um vai e volta, é um deixa, não deixa, é um tal de se divorciar, é um tal de separar e de reconquistar de novo. Arruma outra pessoa, coloca no lugar, não se torna feliz, troca novamente porque acha que é culpa do parceiro, não se torna feliz. E as pessoas não têm tido visão do reino. E para esses dias eu estava conversando com minha esposa e mais uma pessoa, e hoje o evangelho que se prega hoje é anunciado que você precisa de um psicólogo, que você precisa de um terapeuta, que tu precisa passar por terapias, regressões, para que você possa ver qual foi o problema que tu deixou no passado, para tu realizar o seu futuro. Um evangelho assim meio fraco, meio híbrido, meio misturado, meia tigela, meia colher, né? Como diz os pedreiros aí fora, esse pedreiro é de meia colher. Um evangelho assim de muito fracasso, em que as pessoas estão à procura de guru para poder solucionar os seus problemas. Não tem visão da palavra, não tem visão da oração. Porque o que mantém o crente de pé é oração, leitura da palavra, jejum. O que mantém um casamento de pé é a forma como você vê a sua vida de crente. O que mantém a sua vida sexual de pé é a sua forma como tu vê a sua vida de crente. O que mantém as suas finanças de pé é a forma como você vê a sua vida de crente. E se você tem uma vida medíocre, fracassada, e não consegue olhar o futuro, não consegue olhar a palavra, não consegue olhar para o céu, para o reino de Deus, tu está perdendo tempo nessa terra. Se a tua vida for simplesmente de ganhar dinheiro, de ter carro, comprar casa, viver o melhor dessa terra, comer o melhor que a terra pode dar, desculpe a expressão, mas tu é o mais miserável dos homens. Mas se a sua visão, ela começa pelo reino, é pelo céu, a sua vida ela vai ter uma reviravolta.
Porque Deus, a Bíblia diz que Ele dá àquele que o ama. Isso é interessante. Já leu isso? A nossa irmãzinha, é Gabriele, né? Ela leu aqui o Salmo 27, mas tem um texto nesse Salmo que diz que aos seus amados, enquanto dorme, o Senhor dá. Para tu ver, Deus cuida tanto do crente, que quando ele dorme, o Senhor o abençoa, o Senhor dá. Não precisamos correr de um lado para o outro, estar desesperado. Qual é a visão que você tem tido da sua vida? O que você tem olhado? Para onde tu tem colocado as suas aflições e os seus interesses? Aonde tu tem colocado o seu coração? Aonde tu tem colocado os seus olhos? E aonde você colocar, é aonde você vai receber. Não disse Jesus a respeito do tesouro? Aonde estiver o seu tesouro, o que diz? Ali estará o seu coração. E aonde é o nosso tesouro? Qual é o meu tesouro? Se o meu tesouro é a palavra de Deus, é Deus, o meu coração vai estar posto nele. E se meu coração está posto em Deus, ele cria uma barreira, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o nosso escudo e o quê? Bloqueio, aleluia. Se o nosso coração está posto nele, não temos mais necessidade de nada. Mas quando não está posto nele, quando nossos olhos não têm essa visão, nós temos necessidade de tudo. Vem as enfermidades, nos abatemos. Crente pode ter enfermidade? Pode. Doença não dá em muro, nem dá em cadeira. Doença dá em ser humano. Doença dá em mim. Mas quando as doenças vier, eu vou saber suportar. Eu vou orar, vou buscar, Deus vai curar, vai responder a oração. Quando o desemprego chegar, se meus olhos estiverem nele, eu vou suportar as agonias do desemprego, da falta de dinheiro, do alimento. O apóstolo Paulo, ele chega a falar algo que é muito interessante, que muitos dos crentes usam para textual da sua vida. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas as pessoas esquecem do contexto. Também sei passar necessidade, também sei passar dificuldade. Por isso eu posso. Por que eu posso? Porque eu aprendi com as lutas da vida a passar. E quando nossos olhos não estão postos em Deus, abre-se uma lacuna, quer dizer, abre-se um buraco no nosso ser e começa a entrar tudo quanto é tipo de coisa dentro do nosso coração. Aí tu vê aí, tu passa pelos crentes, Pai do Senhor, está tudo bem? Só misericórdia, ora por mim. Não é assim geralmente? Quase todos eles que é difícil você encontrar um cara que pensa, ô glória, Pai do Senhor, meu irmão, abençoa de Deus, de repente está passando uma luta, maior dificuldade, ô glória, eita, mistério de Deus. Pô, que lindo, porque sabe para onde está vendo, ele sabe o seu futuro, ele sabe o que ele espera lá na frente. Mas quando perdemos a fé, perdemos a certeza, perdemos a visão de nós mesmos, é cabisbaixo. Aí não aguenta ver a mulher falar 10 minutos que fica atribulado, quer sair de casa. Porque pensa uma pessoa que reclama de mulher. Mulher reclama. Não faz isso não, que eu tenho 3 em casa e eu sei o que é isso. Eu tenho 3 mulheres. Eu sei muito bem o que é ouvir uma mulher reclamar. Mas elas reclamam para o nosso bem. É porque o homem, eu costumo dizer que um homem sem mulher, ele é igual um ogro. Ele se perde. Ele fica porco. Ele não cuida da casa, ele não cuida de si mesmo, é barbudo, é cabeludo. Eu, graças a Deus, eu não fico cabeludo. Mas barbudo eu fico. Fica mal, não come direito. Lembro quando era solteiro, só tinha ovo e frango a passarinho, jogava na frigideira, rapidinho comia. Mas depois que casa havia um banquete ao Lucas. Lucas, quando era solteiro, era magrinho lá fora, gordinho, abençoado. O casamento faz bem o par, Mas vamos voltar à mensagem. Então, irmão, depende muito da nossa visão
para nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas maravilhosas. Às vezes eu fico observando a partilheira de Deus. Quem já viu a partilheira de Deus? Já viu? Nunca viu a partilheira de Deus? Eu vejo todo dia. Tem lá presentes e presentes, sabe? Em abundância. E às vezes eu fico olhando o anjo lá espanando. O que está fazendo aí? Estou espanando porque nenhum crente quer pegar o que eu tenho. Não pegam. É tudo deles. Mas ele não pega porque não consegue ter a visão. Ele não consegue ver aquilo que pertence a ele. Ele não consegue chegar diante de Deus e conquistar aquilo que é dele. Estou falando aqui, irmão, não é de prosperidade não. Mas estou falando de ter uma vida abençoada com Deus, uma vida firme, um casamento feliz, filho abençoado, igreja abençoada, vida prosperando, sabe, porta de emprego sendo aberta, e mesmo que tu passe a luta, tu não consegue ter falta de nada, porque Deus dá. E as pessoas não conseguem olhar a partilheira de Deus, porque não tem visão, não tem olhado para si mesmo, não tem visto o que Deus tem para ele. Assim o elefante e o leão, como eu falei aqui, o elefante com todos os atributos. Pensa nos atributos abençoados que o elefante tem: peso, força. Você já viu um elefante puxando umas coisas? Ele derruba uma casa se ele passar correndo, mas não sabe a força que tem, né? Peso, força, vive bem, come bem, é grande. Mas quando olha para um leãozinho que tem 10 vezes menos o seu peso, a sua altura, ele se treme. Está aí o cara que vai me devorar. E às vezes a gente olha assim para o diabo. Olhamos para o diabo e pintamos uma figura do cão como se fosse coisa grande. Porque a Bíblia fala que ele tem pata de dragão. Não, ou melhor, ele tem cauda tem cauda de escorpião, pata de dragão, asa de morcego. Quer dizer, está falando de força, velocidade, e seu veneno é mortal. Nossa, como o diabo é grande. E às vezes esquecemos que quando você fala em nome de Jesus, não tem diabo grande. Mas dominamos esse nome porque não temos visão desse nome, não conseguimos ver esse nome. E Deus, irmão, Ele quer abrir a nossa visão. Deus, Ele quer nos dar visão nova. Deus, Ele quer fazer a gente ver coisa que não estamos acostumados a ver. Deus está abrindo visões. Abriu a visão do Lucas essa madrugada. E mostrou para ele. Eu estou lá fora, lá evangelizando, mas estou prestando atenção. O que está para vir em 2022. Eu teve uma vez que eu preguei aqui, antes da pandemia, o Lucas lembra disso. Acho que o Davi também estava nesse culto. E Deus tinha me dado uma visão, lá em casa. E eu vi o diabo pousar no Brasil. E após a pregação, o coronavírus chegou. O diabo veio. Está aí, ó. Mais de 2 milhões de contaminados. E ainda não acabou. E sabe o que a gente está fazendo? Relaxando. Em vez de nós dobrarmos o nosso joelho e ter a visão do reino do céu, estamos relaxando. Irmão, não fazemos igual elefante, mas sejamos igual leão. Olha, domina, não tenha medo de nada, não tenha medo do diabo, não tenha medo do fracasso, não tenha medo da sua vida se tiver em fracasso, não tenha medo do que está para acontecer. Seja corajoso, seja firme, seja fiel a Deus, seja corajoso, ataque, ore, busque, jejue, consagre a sua vida, ataque mesmo. Não tenha medo do elefante, mas pelo contrário, ataque, o devore. Não tenha medo do diabo, não tenha medo das consequências. Se chamarem para orar numa casa, ora com autoridade, põe a mão, expulsa, pede as bênçãos, porque Deus quer dar. Não tenha medo do fracasso financeiro, ore, Deus abre a porta. Não tenha medo da doença, ore, Deus cura. Não tenha medo do fracasso do seu casamento, ore, teu marido vai se converter, tua mulher vai se converter. Não tenha medo de nada, irmão. Tenha a visão do futuro. Olhe para as escrituras sagradas. Se seus olhos estiverem postos em Deus, nada lhe acontecerá. Lembra na crucificação de Cristo? Todos os olhos foram profetizados lá atrás. Um dia está sobre ele e não deu outra. Quando Jesus Cristo foram crucificados lá na cruz do Calvário, no Monte Gólgota, todos os olhos estarão fitos nele.
E até hoje, nós olhamos para a cruz. Porque se olharmos para Ele, seremos salvos. Amém? Tenha a visão do céu. Tenha a visão do reino de Deus. Não pare não. As coisas estão ruins, mas vai melhorar. Deus tem grandes promessas para o seu povo. A partilheira de Deus está cheia, pronto para dar aquilo que é seu. É seu, teu nome está lá escrito lá, ó. Davi